Hoje, o quadro de entrevista traz o tema: A ciência e a religião se encontram no Espiritismo. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco mais uma vez e nós estamos aqui iniciando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, tendo como companhia agradável o nosso Daniel Francisco Rossi. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa A Vida em Foco. Para você que não viu Daniel uma vez anterior, Daniel é professor universitário, e está habituado a transitar nesse ambiente acadêmico já faz alguns anos, não é, Daniel? Faz 15 anos já se vão. 15, o Daniel, que começou na adolescência então, Daniel, na aula. E o Daniel está ligado à Associação Espírita Caminheiros do Bem, que fica ali na divisa do bairro Jardim das Américas com o bairro Uberaba, na rua Ivo Ferro, número 130, em Curitiba. Isso. É uma casa muito bonita, muito agradável. Se você um dia quiser visitar, puder visitá-la. Daniel, você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje para conversar sobre o Espiritismo em face da ciência. Perfeito. Durante muitos séculos, nós vimos, nós acompanhamos na história uma verdadeira briga, uma verdadeira guerra entre ciência e religião. Uma desqualificando a outra dizendo que aquela não serve. Então, elas não se conversaram. Ao que consta, o Espiritismo se apresenta como filosofia, ciência e religião. Perfeito. Dá para conciliar isso, né? Olha, dá para conciliar, a doutrina espírita é a prova exatamente disso, que dá para conciliar como se fosse, voltasse às origens, porque ciência e religião saíram da filosofia, na verdade. Antes era só filosofia, com Sócrates, ele, na sua filosofia, se discutia religião, se discutia aspectos científicos, teorias, e os seus discípulos, e a partir dali. Depois do Império Romano, na Idade Média, é a religião que deu o tom da sociedade, impondo verdades, descobertas, etc. Mas sempre houveram aqueles bravos que ousavam dizer que, olha, não é bem verdade isso, são cientistas, Copérnico, Giordano Bruno já tinha feito isso, mesmo sendo ele um religioso, Galileu Galilei, que foram contestando algumas verdades que a religião formal. E aí começou essa disputa. Muitos desses cientistas eram religiosos, inclusive. Eram religiosos, a grande como parte. Isaac Newton, Blaise Pascal, homens que foram formados na... Formados, boa parte deles, na verdade, foi formado dentro do ser religioso, e isso permitiu que eles, conhecendo profundamente a religião, mas sendo cientistas, pudessem fazer exatamente essa dissonância. Tal informação, ou qual informação, está equivocada pela igreja dominante. Isso não aniquilava a ideia de Deus. Para quase nenhum desses cientistas deixaram de acreditar em Deus por se tornarem cientistas. Eles tiveram um problema com a religião dominante, mas não com a religiosidade que eles acreditavam e tinham. Eu me recordo assim que, estudando um pouquinho da história, principalmente da Revolução Francesa, quando o materialismo começava a se consolidar, dando as suas primeiras gargalhadas, mas acusavam Voltaire de ser um materialista, de ser um ateu. Ele dizia, não é bem assim, eu não acredito no Deus feito pelos homens, mas pelos homens, da religião dominante, mas eu acredito no Deus que fez os homens. Perfeito. Então, Perfeito. Bastava que alguém questionasse ou que apresentasse, por exemplo, Jesus como sendo um ser humano, para que esse indivíduo fosse perseguido. E até os dias de hoje a gente vê um pouco disso, Daniel? Assim, a ciência toma uma posição, às vezes até provocativa, em relação às religiões dominantes. Isso. E a religião já trata de desqualificar como sendo obra do mal. Isso, fato. E há uma novidade, na verdade, porque a ciência, ela vem se permitindo alargar um pouco a sua esfera de ação. Tem novos cientistas que falam de transdisciplinaridade, que é importante o cientista sair do seu laboratório, da sua matemática fechada e considerar outras situações mais holísticas. A ciência chamada intuitiva, ciência da mediunidade. Então a ciência tem permitido, a par e passo, devagarinho... Que é a ciência pós-materialista já. Pós-materialista, estudar os fenômenos ditos religiosos. E assim entrar numa seara que antes era restrita somente a domínio da própria religião. E tem situações curiosas. Na Universidade de São Paulo, na USP, tem um núcleo ali dentro que é o ProSer, que são estudos de espiritualidade e religiosidade. A poucos metros dali tem um outro instituto que é o racionalista, absolutamente materialista, dominado por matemáticos, que fazem o contraponto, eles não se conversam. Os dois estão produzindo ciência, de qualquer maneira. Esse instituto da USP, por exemplo,
atestou como verídicas uma série de cartas de Chico Xavier. Isso foi agora recentemente. Foi recente, né? 2014, final de 2014. Exatamente. Né? Outras iniciativas científicas por médicos espíritas brasileiros que publicaram agora de maneira... Isso foi trazido pela doutora Marlene Nobre, né? Foi publicado numa revista americana, uma das mais importantes do mundo, de neurologia e endocrinologia. Fizeram um estudo da obra do Chico Xavier, um em especial de 45, que é Missionários da Luz. Em 2 capítulos, o Espírito André Luiz traz inúmeras informações sobre a glândula pineal. E na época, a ciência só conhecia a pineal achando que ela tinha algum efeito somente na puberdade do ser humano. E a época que a André Luiz trouxe esse conjunto de informações, a ciência está até hoje descobrindo, a cada década que passa, e confirmando, por enquanto, uma série de assertivas dadas por André Luiz lá em 1945. André Luiz, que na sua última encarnação foi médico. Foi médico, Carlos Chagas, segundo a informação de Chico Xavier, né, que diga possibilidades, né? Possibilidades. Transitou por ali, né? Se formou na Exato. Escola de Medicina no Rio de Janeiro, desencarnou por volta de 1930, 31. Isso. Né? E então foi ele um continua a cientista. sua pesquisa, trouxe pelo Chico Xavier, que tinha o 4º ano primário, né? Exato, Um semi-analfabeto. exato. Informações que, segundo você, estão sendo confirmadas Isso. pesquisa após pesquisa. A primeira delas foi 13 anos depois da publicação do livro por um cientista. Não fale disso ainda, espere o intervalo. Certo, Né? muito Depois do intervalo, a gente vai trazer algumas dessas informações que estão sendo confirmadas. Perfeito. Que tal fazer isso? Perfeito, vamos lá. Então a gente faz o nosso intervalo e já volta. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Você está assistindo A Vida em Foco. Retornamos com a segunda parte da entrevista com o tema A ciência e a religião se encontram no Espiritismo. Estamos de volta. Eu estava ansioso, Daniel, porque você disse que a ciência acadêmica está, são pesquisas na área da neurologia, na área da medicina, está comprovando algumas informações que o Espírito André Luiz registrou. Essa obra extraordinária, essa série André Luiz é um negócio fenomenal, né? Ele que foi médico e continuou o seu trabalho através do Chico Xavier, né? Que foi reconhecido, em várias pesquisas, como pesquisas, não sei se é bem assim, ou pesquisa de opinião, como o maior brasileiro de todos os tempos. Perfeito. Que amou demais, né? Perfeito. Então, Daniel, agora você vai ter que provar aqui para nós. Quais são essas informações que foram demonstradas? Isso. Desse livro, em especial, do Missionários da Luz, que ele traz a glândula pineal, 13 anos depois, a Universidade de Yale descobre, em conjunto de pesquisadores, que a glândula pineal produz um hormônio chamado melatonina. Então, não era um órgão vestigial que funcionava só ali na puberdade e não tinha mais função nenhuma. Produzia um hormônio responsável que tinha ligação direta com nossas emoções, nosso estado de espírito, como nós podemos dizer, até fazendo uso da palavra espírito nesse sentido, né? Na direção do que André Luiz já tinha dito, que ela é responsável exatamente por isso, controlar as emoções. As nossas vibrações mais sutis, mais criativas, são gerenciadas por essa glândula da mente ou do espírito, né? Nosso elo de ligação entre o mundo espiritual, nós como espírito, e nós mesmos como dominantes desse corpo físico, né? Algumas décadas depois, e isso mais recentemente, as imagens de tomografias, por diversos médicos espalhados ao longo do mundo, e algumas pesquisas em específico, que fizeram com monges em meditação, registraram as imagens cerebrais, e com as mesmas pessoas, só que em estado normal, de vigília. Identificaram exatamente aonde, na localização dada por André Luiz, e não só nesse livro de 45, mas nos outros livros da série André Luiz, ele vai dando informações, inclusive dessa localização específica dentro do cérebro, onde é que estaria isso. E essas imagens mostram, ali onde é apontado para o André Luiz, os monges, quando estão em mente meditativa, acionam muito mais o lobo frontal, que é uma das 3 camadas do cérebro que André Luiz também deu como conhecimento num dos livros dessa série, né? E a terceira camada, portanto, o lobo frontal, responsável por essa intuição, esse contato. O livro é No Mundo Maior, se eu não me engano, onde ele trata especificamente das questões do cérebro. Isso. E é uma sequência de livros, que começa em 45 com o Missionário da Luz e vai até o final dos anos 50
onde no mecanismo da mediunidade, outra obra de Emmanuel também ele entra especificamente nisso, mas isso é mais evidente, está mais claro nas obras de André Luiz. Né? O pensamento como energia eletromagnética, que foi uma assertiva dada por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e também confirmada por André Luiz em outras obras, como Evolução em Dois Mundos. Mecanismo da mediunidade. Mecanismo da mediunidade. A ciência agora, nas últimas até décadas, então não se admitia, então, isso que você está dizendo? Não. Que o pensamento era uma não havia energia? Não havia nem aparelhagem para se medir o que era o pensamento, né? Quando essas obras foram publicadas, né? O suficientes para se ter uma leitura do cérebro. Pensamento é matéria? É isso? Pensamento é uma secreção do espírito, é nosso, é o espírito quem pensa, não é o cérebro. Mas afeta o outro, o nosso pensamento. Afeta o outro porque tem esse lado material. Embora seja quase imaterial, como fluido, como diz ali Allan Kardec, é energia eletromagnética, ou seja, é alguma coisa. Supraluminal, ou seja, não é restrita à velocidade da luz, inclusive, né? Dizem esses pesquisadores. Diz Allan Kardec, dizia antes, André Luiz e Emmanuel dando essa ampliação no conceito de pensamento. Os cientistas, recentemente, Amit Goswami, matemático Roger Penrose, têm dito que a consciência é imaterial, está fora do cérebro, estão alinhados com esses pensamentos espíritas. Então, se eu pensar mal de você, é capaz de eu sentir exatamente a vibração das moléculas, dos átomos, agindo negativamente em mim e em você também, né? Quem produz pensamento negativo adoece, né? E o contrário se dá. Quem ama não adoece. Que, aliás, é o nome de um livro de um médico que não é espírita, é um pesquisador, Marco Aurélio, aqui brasileiro. Que já reconhece, então, Exatamente. essa força do pensamento. Coisa que, segundo você, até aí, 1945, 1950, era uma grande novidade. Uma grande novidade, não havia essa informação. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que as obras de André Luiz, as primeiras obras, foram deixadas na prateleira um bom tempo, porque elas foram tão impactantes nesse sentido, como são, me parece, agora pesquisas modernas feitas pelos mineiros, né? Pessoal ligado ao Haroldo Dutra Dias, né? Tentando mostrar que Emmanuel também trazia informações que se antecipavam, mais de natureza histórica. Isso. Que se antecipavam à própria ciência. Isso, perfeito. Tudo isso é para dizer que o Espiritismo, então, faz uma reconciliação com a ciência. Faz. As coisas cabem perfeitamente. Se abraçam, a filosofia e as suas duas filhas, a ciência e a religião, quando se trata da doutrina espírita. E dessa nova ciência que vê o ser humano como mais do que o corpo, como um inconsciente, como um consciente imaterial, né? Há alguma coisa que sobrevive ao corpo, segundo os físicos quânticos mais modernos. Então, qual é a função da ciência no Espiritismo? Para que ela serve? Olha, contribui para o nosso processo de inteligência, de raciocínio, né? A inteligência, como está lá na assertiva, na questão 780 do Livro dos Espíritos, é a inteligência que engendra, que proporciona o desenvolvimento moral. Então faz parte do nosso desenvolvimento intelectual entender as causas, as situações, o nosso corpo, né? Entender que é o pensamento que é do espírito nosso, que produz essa soma de emoções que a gente pode ou sofrer ou nos beneficiarmos, depende do teor de pensamento que a gente alimenta, né? Esse é um conhecimento maravilhoso, que novos cientistas têm dito muito parecido com o doutor japonês médico Kazuo, dizendo que bons pensamentos curam, maus pensamentos adoecem. Emmanuel fala isso seguramente já há muitas décadas por Chico Xavier. Mais de 70 anos já, né? Exato. E qual é a função, então? Temos a ciência, né, indagando, buscando comprovação, sempre acompanhando o desenvolvimento da própria ciência acadêmica. Perfeito. Né? Embora haja uma ciência espírita, né, que transcende um pouco esse limite, né, da ciência acadêmica, mas e a função da religião qual é para nós? Para que serve? Porque eu não sei se a ciência é suficiente, né? Ela não se basta, me parece. Sim. Que a religião dá esse direcionamento para a própria ciência. Né? Enquanto a ciência ainda não tiver, nós não tivermos o preparo para, em nome da ciência, descobrirmos aspectos religiosos, ainda trabalhamos com se fossem dois compartimentos, né? A ciência avançando e a religião, que tem o papel de, baseado no que nós aprendemos, com as ciências, com os conhecimentos, ciência quer dizer conhecimento, a religião nos faz olhar para Deus, nos faz olhar para cima, entender que há um universo infinito, né, que vai muito além da nossa pequeneza, ainda, até das nossas conjecturas pequenas, que a ciência, por mais que tenha avançado muito, a gente olha a tecnologia e fica estupefato, a gente sabe que há muita coisa pela frente ainda que será feita, né, em nome da ciência. Né? É só ler as obras de André Luiz, que há muita antecipação nessas obras,
Para entendermos como é que as cidades vão funcionar com o consumo de energia, outras formas de energia. Outras matrizes. Outras matrizes, né? E isso nos faz ver, a religião, portanto, nos faz nos sentir unos, né? Que há um Pai, há um Criador, há uma inteligência suprema. E nós, cada um de nós, somos uma centelha divina. A religião nos faz isso, colocar os pés no chão, nos dá humildade, né? Que a ciência às vezes nos tira, né? Nos engrandece um pouco demais a conta. Acabou o nosso tempo. Muito obrigado novamente pela Obrigado a sua você. participação aqui conosco, pelo bate-papo agradável, né? Transitarmos aí em assuntos tão importantes. E a você que nos acompanhou também a nossa gratidão. O programa continua.